Olá, esse é o primeiro episódio da série de videocasts da Rio Bravo. Nesta ocasião, nós falaremos sobre temas que não podem ficar de fora do debate público do Brasil a partir de 2023. E neste primeiro episódio, nossos convidados são mais do que especiais. Paulo Billig, CEO da Rio Bravo, e Gustavo Franco, Chief Strategist Officer da Rio Bravo. O tema para esse primeiro debate, para essa primeira conversa é visão de futuro. Afinal de contas, há espaço para otimismo em relação ao Brasil a partir de 2023? É o que nós descobriremos agora. Paulo Billig e Gustavo Franco, muito obrigado por aceitarem participar desta que é a primeira versão, o primeiro episódio da série de videocasts Rio Bravo. E queria agradecer, reforçar aqui esse agradecimento por conta de todo esse dia especial que é para Rio Bravo, e vocês estarem aqui com a gente. E eu tenho uma ambição nesta série de videocasts, que é tratar do Brasil, e mais especificamente, né, do Brasil a partir de 2023. E nada melhor do que começar falando dos desafios que o Brasil tem para frente a partir de uma ideia bastante abrangente. A gente até conversava a respeito disso, Gustavo, ontem, sobre a visão do Brasil. E a minha pergunta para falar assim a respeito dessa visão de 2023 e diante é a seguinte: é possível ser otimista com relação ao Brasil, tendo em vista os desafios que nós temos pela frente? Gustavo, por favor, você pode começar. Bom, claro que sim, o otimismo no Brasil é meio que uma profissão que a gente escolhe por vocação. Nem sempre com a ajuda do objeto, o Brasil, né? A observação que eu faria no sentido aparentemente contrário ao do otimismo, é de que eu estava recordando por outras razões o momento em que eu me formei economista, mais de 30 anos atrás, e lembrava que naquele momento não passava pela minha cabeça que eu pudesse chegar perto de me aposentar e o Brasil não fosse um país rico. Há 30 anos atrás, quem olhasse para o futuro do Brasil não tinha a menor dúvida que o Brasil estaria, enfim, no nível dos países mais ricos do planeta e tal. É um destino que ocorreu para a Coreia do Sul, que na mesma ocasião tinha um nível de renda per capita, renda real, indicadores sociais, econômicos, todos muito parecidos com o Brasil. Eles conseguiam, nós não. Para os próximos 30 anos, vamos ter que absorver essas lições. Já temos falado de reformas há muito tempo, com pouca efetividade, pouca entrega. Algumas coisas a gente conseguiu, outras não. Ficar pela metade não resolve. E para os próximos 30 anos, eu espero que tenhamos melhor sorte, mais efetividade, mais execução. Fiz o que pude. Agora com vocês mais jovens. Paulo, você tem uma trajetória que se articula com a do Gustavo, por conta da Rio Bravo, mas também há mais ou menos 30 anos havia toda uma expectativa em relação ao Brasil. A sua geração tinha uma expectativa em relação ao Brasil. Como é que você observa esse tempo que passou e essa visão daqui para frente? Esse otimismo ainda é válido? Então, eu me formei, eu estava pensando aqui, acho que em 87, final de 87, aqui na GV, em São Paulo, em administração pública. E durante aqueles anos de faculdade, todos nós estávamos muito envolvidos com o processo de transformação política que o Brasil estava vivendo, que, aliás, já nos anos de colegial teve isso. Segundo, terceiro colegial que eu fiz no Colégio Palmares, que era um lugar muito de gente, digamos assim, politicamente consciente e cheia de vontade de se dedicar às coisas, se posicionando frente aos partidos que estavam nascendo com a transformação do sistema eleitoral brasileiro. Depois teve, durante a época da faculdade, o movimento das diretas, e eu pessoalmente me envolvi muito com o que era naquela época o MDB, que depois virou o PSDB. E, por exemplo, trabalhei na campanha do Fernando Henrique Cardoso para prefeito, que foi mal sucedido, o Jânio se elegeu.
Mas o que eu acho é que nesse tempo, assim, naquele momento, idem, eu diria assim, havia também uma certa canseira, digamos assim, da crise econômica e do ambiente hiperinflacionário, né, que aquilo tudo gerou, mas também equacionava-se muito, eu acho que ingenuamente, a ideia de que bastava que a gente pudesse votar direto para presidente, então essa direta já, e as coisas estariam encaminhadas. Era como se fosse uma faísca que geraria um despertar virtuoso, inevitável. E o tempo nos mostrou que construir um processo representativo, democrático, liberal, é vastamente mais complexo do que simplesmente votar para presidente, né? Quanto mais num país da dimensão do nosso, que tem governos estaduais e municipais, tem as assembleias legislativas, então tem um lado que, digamos assim, hoje eu acho que a sociedade brasileira está muito mais alerta para a realidade dessa transformação de uma forma mais madura mesmo, menos ingênua, menos assim exageradamente otimista e com mais cautela. Porém, houve realmente muito estrago no meio desse caminho. Tem muitos corpos espalhados pelos campos. Por exemplo, os partidos que nasceram naquele momento basicamente não sobreviveram, né? O único partido que hoje, digamos, daquele momento ainda existe é o PT, quase que da formato original, mas também é um partido cheio de vícios e defeitos e mal se entendeu com os seus próprios pecados, vive de uma personagem única, ou seja, é muito menos do que a gente imaginou que os partidos brasileiros seriam. O PSDB, que veio do PMDB, enfim, implodiu, né? Sei lá eu qual é o termo, coisas novas tentam aparecer, mas não tem força suficiente, aí vem um presidente como o Bolsonaro e carrega um partido totalmente desconhecido para uma posição muito forte, ou seja, a questão partidária está muito pouco clara. Só que a sociedade brasileira amadureceu muito nesse tempo, ela se organizou nos níveis mais ao pé do chão, vastamente mais do que antes. Então, você vê a sociedade, por exemplo, mais atenta para questões urbanas. Em São Paulo, há um monte de debates ricos sobre adensamento urbano, verticalização, transportes, moradia. Enfim, essa discussão toda ficou muito mais sofisticada, tem mais gente atuando sobre ela. No campo da educação também, nós não temos absolutamente nada para comemorar em termos de resultados, mas nós temos uma quantidade de pessoas dedicadas a esse assunto com conhecimento de causa muito maior do que o que nós tínhamos antes. Então, eu acho que nós estamos indo para uma campanha eleitoral que realmente causa um certo desânimo por causa da repetição eterna dos nossos velhos maniqueísmos, né? Mas eu não duvidaria que disso tudo houvesse um rearranjo partidário, um renascimento de coisas um pouco mais coerentes e também com uma sociedade muito mais consistentemente ciente de como fazer para mudar as coisas. E que, às vezes, pequenas mudanças legislativas no passo a passo fazem mais diferença do que grandes movimentos. Agora, Paulo, nessa trajetória que você recuperou nesses 30 anos, a gente saiu de 1992, saiu de um processo traumático de impeachment, e 2022 a gente está numa eleição que pode ser também bastante intensa, sobretudo pelos debates, pelo escalar da discussão. Mas houve lições nesse meio do caminho que o Brasil atravessou, e passando por diversos governos. Quais foram as lições que nós não necessariamente aprendemos devidamente nesse marco temporal aí de 30 anos? Não, tem uma principal lição, que é a lição que falta em quase todas as sociedades mais imaturas de convívio democrático, né, organizado, que é o ceticismo quanto à capacidade de um indivíduo salvar as pessoas, né? E as sociedades mais maduras, elas sabem que é delas próprias que surgem as virtudes ou os defeitos, então eles criam as instituições para que
os desejos, as vontades sejam ali organizadas, debatidas, estruturadas, né? Enquanto que numa sociedade um pouco mais imatura, infantil, há a ideia de que um Deus ex machina vai surgir na figura de um militar, ou na figura de um operário, ou na figura, não sei, da vontade do momento, de um ator de televisão, uma atriz de televisão, e que isso fará com que nós tenhamos, em vez de, digamos assim, trabalhado para conquistar o nosso patrimônio, nós ganhamos na Loteria Federal, certo? Então, deixar de acreditar na Loteria Federal é uma coisa que acho que a sociedade brasileira devagarzinho está fazendo, mas ainda não fez perfeitamente. Gustavo, nesses 30 anos, ou melhor dizendo, em 1992, havia muitas expectativas, sobretudo por conta do fim do governo Collor, começo do governo Itamar, e, ao mesmo tempo, essas expectativas se transformaram naquele que foi um período de estabilidade econômica bastante grande, tendo em vista a década de 80, que foi chamada de década perdida. Quais lições nesse momento você acredita que deixaram de ser incorporadas no longo prazo, pensando agora em 2022? Eu não sei se eu sei simplificar tanto assim algo tão complexo em um punhado de lições. As pessoas estão escrevendo livros e analisando muito. Me ocorre o Porque as Nações Fracassam como um exemplo apenas bibliográfico da temática que está diante de acadêmicos, todos, eu acredito, otimistas ali no pós-guerra e ainda nos anos 70, sobre o destino dos países menos desenvolvidos, a capacidade de crescer e tudo mais. E exatamente nesse momento onde o Brasil parece que tem uma curva ruim, é o momento posterior à queda do muro e à era das reformas, que nós abraçamos pela metade. Era muito mais difícil do que parecia. Se era para simplificar, eu diria, olha, o Brasil, ali pelos anos 80, talvez tenha se dado conta que a fórmula de prosperidade econômica tinha se esgotado. E o sintoma mais evidente desse esgotamento era uma inflação descontrolada. Aí, duas coisas se apresentavam. Uma a gente enfrentou, eu acho que bem, que foi terminar com a hiperinflação, que era vamos dizer, a febre decorrente dessa doença, dessa infecção, que a gente, no entanto, teria que debelar através das reformas, através de uma agenda mais profunda de transformações econômicas, transformações nas regras do jogo, nas políticas econômicas. E você falou em 1992 especificamente, me ocorre que logo antes, em 88, a nossa Constituição meio que consagrou princípios antigos, princípios consistentes com a velha fórmula de desenvolvimento econômico que acabava de se esgotar. É curioso que exatamente no ano da promulgação da Constituição, nós tivéssemos entrado oficialmente na hiperinflação, ultrapassado 30% ao mês ou 1000% ao ano. Foi mais ou menos por aí que a gente chegou, sendo que os 50% ao mês eu lembro que foi no mês da eleição, em 89, no ano seguinte. Em 92 teve a revisão constitucional que a gente não fez. Não fez porque as nossas lideranças políticas acharam que isso ia sacudir do barco demais. E aí estamos até hoje tentando e não conseguindo fazer o que podemos ter feito ali num período curto e intenso de reforma. E aprendemos muito também, eu creio, ao longo dos últimos anos, sobre o que funciona e o que não. Algumas das agendas daquele tempo, a simplificação mais comum era a do consenso de Washington. Várias dessas coisas foram executadas, outras foram abandonadas. Novos itens entraram na lista,
mas a gente continua executando pouco, né? E, portanto, vai depender do que a gente fizer daqui para frente. Agora tem uma eleição importante, felizmente sempre tem uma eleição importante para a gente, quem sabe, criar as fórmulas para fazer as coisas. Essa não está com a cara muito boa, não. Mas vai ter outra, e outra, e outra, e são eleições para o executivo, para o legislativo, nos diferentes níveis, e o país vai se transformando, enfim, geralmente para melhor, mas com uma resistência, com uma inércia que é sempre perturbadora. A gente gostaria que as coisas acontecessem mais rápido, tomara que seja o caso daqui para frente, mas eu não sei. Paulo, na perspectiva de atuado, uma vez que o Gustavo Franco esteve no papel de ator de boa parte dessas reformas, como é que é a sua percepção, o impacto disso na década de 90 e mesmo Não, nos esse anos momento seguintes? que o Gustavo, o Pedro Malan, depois o Armínio, enfim, toda a equipe do Fernando Henrique assumiu o poder no Brasil, quem estava atuante economicamente, seja nos mercados financeiros ou nos mercados empresariais, alguns setores sofreram muitíssimo por causa do fim de algumas estruturas sobre os quais eles viviam, mas que eram perversas para a economia brasileira. Mas o fato é que foi um período realmente em que a gente achava que, de repente, o Brasil tinha encontrado um caminho que poderia ter idas e voltas, e idas mais à esquerda, idas mais à direita, mas que a gente estava numa virtude liberal, democrática, civilizada. Nós tínhamos um presidente que conversava, ouvia, o ministro da Fazenda se pronunciava de uma forma muito sóbria, e eu acho que isso de forma muito excepcional, talvez, para o regular da história brasileira. Então, foi um período em que acreditamos mesmo com as dificuldades e com as crises que houve, a crise cambial, a forma como o governo resolveu isso depois, a gente saiu dessa num ambiente muito positivo, e a transição para o primeiro governo Lula foi feita de uma forma também muito construtiva por toda esta equipe, né? Então, além de terem trabalhado duas administrações resolvendo alguns dos grandes cancros que nós tínhamos herdado da má gestão pública econômica, especialmente das gestões anteriores, fizeram uma transição para um opositor de uma forma muito construtiva. Isso parecia dizer que, então, quem sabe a gente pudesse mesmo... nessa discussão de que país nós podemos ser, quem sabe nós pudéssemos mesmo ser uma Austrália, um país muito rico em recursos naturais, com uma dimensão continental, com uma população fortemente de imigrantes, então com muita diversidade, mas que pudesse, né, se administrar de uma forma equilibrada. E aí teve todo o rompimento que veio depois, que foi profundamente decepcionante, mas o que eu sinto que a gente talvez não tenha conseguido dar foi o passo subsequente o mal-estar anterior dizia respeito à inflação. E era a forma como, digamos, como disse o Gustavo, os erros todos se pronunciavam, né? E aí virou hiperinflação e tudo. A gente resolveu isso entendendo primeiro o fenômeno monetário, depois a alimentação fiscal que isso faz, né? Que é provocada depois pela monetização desses incapacidades de viver com os recursos que a gente de fato tem ou pode gerar. Isso acho que está mais ou menos estabelecido. Algumas magias anteriores parecem ter desaparecido. Eventualmente ressurge na figura de alguém que, né, não esquece teto de gastos, não precisamos de teto de gastos, mas eu acho que não há muito mais espaço para uma rampante volta a ideias ultrapassadas sobre a importância da prudência fiscal e também a importância de um Banco Central que atue de uma forma firme sobre questões de preços na forma de juros e, enfim, política monetária. Agora, o que nós não fizemos foi o passo subsequente, que é
que é o que eu acho que dá o mal-estar corrente dessa nossa nova era, que é a falta de crescimento. A economia brasileira não tem dinamismo. E isso tem a ver com produtividade. E eu acredito que o tema produtividade esteja no centro mesmo da cabeça hoje do ministro da Fazenda, do Paulo Guedes. Ele fez uma opção, digamos assim, de conviver com o caos político, meio que assumindo que é assim mesmo que funciona, e não sei, talvez seja isso mesmo. Então, de pequenas vitórias em pequenas vitórias, um pouco participando da balbúrdia, se isso é o jeito que supõe-se que disso surja virtude. Veremos, né? Não está sendo muito fácil, mas o fato é que o Brasil não tem ainda um pacto, como já houve com relação à inflação, de resolver os nós do crescimento. E um dos principais deles é a abertura econômica para o mundo. Nós ainda somos um país exageradamente introvertido, medroso do mundo, protegido. Então, qualquer coisa que nos coloque mais exposto ao mundo é bom. Mas, como a gente bem sabe, também teve questões trabalhistas importantes para libertar amarras econômicas. Preocupa quando se fala, não, vamos rever essas reformas trabalhistas, ou seja, na verdade seria desfazer o pouco que nós já fizemos para conseguir embalar um pouco de crescimento. Mas essa é a grande pergunta do que vem para frente, quer dizer, como que nós vamos enfrentar e como nós vamos construir uma sociedade de produtividade e competitiva num mundo que possa crescer e criar riqueza para um vasto número de pessoas. Gustavo, novos atores políticos podem ajudar a destravar esses nós, a desatar esses nós, essas amarras que persistem? Estou tomando aqui um pouco do seu comentário anterior e também do que o Paulo falou a respeito desses entraves que persistem. Sim, era interessante oxigenar o sistema político. Isso, claro, não virá de dentro do sistema político, mas tem havido uma influência externa interessante em organizações que não são partidárias, mas são muito ativas, talvez aproveitando a janela oferecida pelas redes sociais, que aumentaram ou ampliaram ou abriram novas formas de engajamento popular nos temas de política. Por todas as razões, essas novas instituições estão aí, interferindo na política, e é um fato da vida. Tomara que isso renove o sistema político, para que o sistema político possa proporcionar as respostas que nós aqui estamos especulando, né? A gente quer uma nova agenda de progresso econômico, e ela teria que vir para ter a devida legitimidade do sistema político. Mas o sistema político não está propriamente mobilizado para isso, infelizmente. Paulo, eu queria que você respondesse isso também e acrescentaria a seguinte pergunta: intelectuais, empresários, classe política, sociedade civil, quem é que está fazendo menos do que poderia para a gente chegar a esse outro estágio, pensando aí fazendo um paralelo aqui com a ideia de produtividade? Eu só posso falar pelos empresários, porque nós somos empresários, talvez. Eu acho que a gente faz menos do que deveria, talvez. Eu acho que o empresariado brasileiro tem muito receio de falar abertamente sobre os vícios brasileiros. Também, verdade seja dito, isso mudou muito, né? Mas essa relação assim, de cooptação do empresariado pelo Estado e vice-versa, ainda o Brasil é quase que comicamente afeito a esse tipo de relação, não é? Então, desde lideranças do mercado financeiro, lideranças do mercado empresarial, um pouco confundem defesa de interesses com convivência, conivência, e às vezes até ultrapassando essa fronteira de uma forma negativa. Seria uma sociedade dinâmica, requer, eu acho que, uma coisa muito mais transparente, como mesmo os Estados Unidos construiu assim, né? Com o empresariado falando muito claramente o que acha, inclusive versus presidentes da hora, certo?
E a gente sabe que hoje existem vários empresários no Vale do Silício, mais libertários, digamos assim, que são opositores vocais da presidência do Biden, assim como houve também versus o Donald Trump. Eu acho que o empresariado brasileiro deveria já ficar de pé nessa forma e se pronunciar assim com mais independência. Não quer dizer apoiar alguém, mas falar sobre questões de natureza de política pública com mais independência e menos preocupação, sabe, sobre a vingança ou sobre virar um desafeto, porque isso é típico de uma sociedade mais, digamos assim, menos madura, mais primitiva, né? Então, mas eu sou positivo com relação a isso. Eu vejo muitas coisas acontecendo. Nós temos um envolvimento muito grande, por exemplo, com pautas de natureza educacional. A gente sempre se preocupou com isso, com a qualidade da educação pública e com as diversas formas de oferta de educação que possam existir além da própria estrutura do Estado, mas com vistas a gente resolver esse grande encrenca que é a gente aumentar a qualidade do capital intelectual do Brasil, né? Melhorar a performance das pessoas em matemática, em escrita, em interpretação, para que elas mesmas possam tomar melhores decisões para as vidas delas, né? Isso melhorará, inclusive, a qualidade do debate político. Então, por exemplo, através da Parceiros da Educação, a gente tem um trabalho de acompanhamento de escolas públicas dessa forma. Com isso, a gente também está muito perto, sabendo do trabalho do pessoal da Todos pela Educação, Priscila Cruz. Tem muita gente assim, no mundo empresarial alerta para pautas de uma ou outra natureza, né? Você vê grandes empresas como a Natura com questões ambientais. Eu acho que a pauta ambiental no Brasil é central e a gente transformar ela consensualmente numa pauta central e o empresariado abraçar ela positivamente também tem acontecido, muito mais positivamente até do que a posição que me parece autodestrutiva do governo federal nesse momento. Mas a gente fazer desse meio ambiente um grande ativo nosso para o mundo, e do qual a gente pode se beneficiar de diversas formas, né? Seja de moléculas para medicamentos, seja por turismo, seja por qualidade de vida, local de viver, enfim, há uma infinitude de possibilidades de exploração deste ativo meio ambiente e a gente deveria estar fortemente, né, defensivo dele. E não vendo ele como um contraponto ao que seria um outro desenvolvimento, que não é muito a direção que eu acho que o mundo quer. Então, de novo, acho que os empresários é de onde as empresárias, tem muitas empresárias hoje ativas no mundo digital também, eu acho que a gente pode fazer muito mais se a gente tiver mais coragem e esperar pouco do Estado mesmo. Gustavo, há uma margem de autocrítica, ou melhor dizendo, um espaço para autocrítica por parte dos empresários e do mercado financeiro em particular? Bom, deixa eu dizer sobre os empresários que eu não estou certo sobre o fato de que eles precisam ter mais voz. Depende do empresário. E quando a gente pensa aqui no Brasil, no modo como os empresários estão organizados institucionalmente, nas federações, confederações, eu preferia que não. Como é que é? Essas organizações elas estão, em geral, a serviço do atraso, ok? E isso é um problema, inclusive dentro do mundo empresarial. Elas não representam ou representam de forma distorcida a atividade empresarial, que vai bem além dos magnatas, em geral, e não são exatamente os mais bem-sucedidos, que estão nas federações e confederações amparadas pelo dinheiro do Sistema S, que é um grande de um peleguismo oficial, um peleguismo empresarial a serviço da autoridade de plantão. Não está bom. Isso é um de muitos desafios do mundo político.
o mundo empresarial não está representado na política de forma adequada. E pior, essa representação empresarial é distorcida e ela, em geral, não trabalha para a modernização da economia. Isso é muito mais complexo, mas é apenas para a gente ficar vacinado contra a ideia de que tem uma solução simples, que a classe social A, B ou C não está cooperando ou mobilizada devidamente para o nosso progresso. Não é assim, não. Infelizmente, é muito mais complicado. Agora, Gustavo, o Paulo falou a respeito da educação e para contradizer um pouco sua última resposta em relação às questões complexas demais e que não merecem aí uma resposta com uma bala de prata, quais são os assuntos que não podem escapar do governo que estiver à frente do Brasil a partir de 2023? Educação ou existe uma outra agenda que equivale aí em termos de importância? Bom, essa é a pergunta definidora, qual a agenda, né? E dentro de cada agenda a gente ainda tem que conversar muito. Empresários é um assunto complicado, educação também. É muito comum na conversa sobre educação que o assunto se transforme numa pauta sindical, num dissídio dos professores. E não é isto que a gente deveria estar discutindo. É muito mais complexo. As posições sobre educação são radicais, são difíceis, há discordâncias, há temas, e as coisas não estão indo exatamente muito bem. Gasta-se muito dinheiro em educação com resultados que não têm sido bons nos últimos 30 anos, vamos combinar. Tem que rever um pouco as coisas, e isso vale para muitos outros temas. Agora, quais os que a gente vai se concentrar como prioritários, é difícil, não tem assim grandes consensos, infelizmente. Vai ser a esfera política que vai definir essa agenda, e vai ter que procurar dentro do que os poucos consensos que existem em cada área e construir a partir daí. É muito difícil. Então, infelizmente, não tem resposta simples, Fábio, nessa lista aí que você... Paulo, eu não vou fazer a mesma pergunta, eu vou retomar uma conversa que a gente teve agora nos bastidores, que em relação às gerações mais jovens, a geração dos seus filhos, que muitos deles estão pensando em sair do Brasil. Eu estou olhando aqui na estante do livro do Gustavo, estante de livros do Gustavo, tem o Lanterna da Popa do Roberto Campos, tem uma frase incrível do Roberto Campos a esse respeito, né? Melhor saída para o Brasil é o aeroporto. Como é que a gente motiva a imaginação desses jovens a não acreditar que a melhor saída para o Brasil é o aeroporto? Eu mesmo já vivi uma outra geração disso, quando justamente houve a frustração do pós-Direta Já, que foi a morte do Tancredo e o José Sarney assumir a presidência, e digamos assim, o anticlímax que foi o plano cruzado, com todo o mise-en-scène que ocorreu com relação, inclusive no final, controle de preços, depois a espetacular implosão desse jogo. Era um momento muito ruim em que começou-se, se eu não me engano, nessa época, acho que porque foi nessa época também que Portugal se integrou à Comunidade Econômica Europeia, e também foi essa época que começou mais ou menos uma aceleração desse negócio de que eu sou descendente de italiano, descobriu-se, né, ou sei lá, não me lembro mais exatamente como é que foi a questão legal na Itália, mas que se geração Y, Z, a avó, a liberdade para se obter a cidadania italiana era meio excepcional. O Brasil é cheio de descendentes de italianos, então realmente eu mesmo vivi uma realidade de vários amigos procurarem fazer a vida na Europa. Na Itália, inclusive, na Espanha, enfim, alguns de nós, eu dentre eles, fomos estudar nos Estados Unidos, mas às vezes até pensando que talvez eu ficasse fora, mas
aí eu fui capturado, digamos assim, pelo dinamismo do mundo financeiro, que era o surgimento do Pactual, do Garantia, e eu tive a oportunidade de participar dos anos 90 desse polo dinâmico da economia brasileira. Então, eu acho que enquanto houver alguma atividade onde as pessoas possam prosperar, e prosperar não no sentido simplesmente patrimonial, mas crescer, se desenvolver, haverá vontade. O Brasil é um país maravilhoso de se viver, e inclusive, a despeito de todas as complicações que a gente sabe da vida no Brasil, quando a gente compara com a realidade do dia a dia em vários lugares, você vê São Paulo mesmo, que é uma cidade cheia de problemas, é uma cidade talvez feia, né? Vou dizer isso, poderia até dizer mais do que isso, mas tem 2 rios que estão no meio muito poluídos, mas você vê, é uma cidade que quase certamente está em virtuoso ciclo já há muito tempo. Eu sei que sim, a gente vive um nível de violência relevante e é muito frustrante na vida cultural ter ataques de bandos e coisas desse tipo, sem dúvida nenhuma. Só que os rios estão cada vez mais limpos, esses 2 rios, por menos ainda visível que seja, eles estão melhor urbanizados, a cidade também, os bairros se definiram de uma forma muito mais clara, temos uma rede de transporte muito melhor do que tínhamos nos anos 80, entre corredores de ônibus, metrô, enfim, é óbvio que a gente se ressente da falta de muita coisa, mas tem muito desenvolvimento positivo e como eu disse, também tem acho que um debate assim, sobre a cidade muito mais viva do que já ocorreu. Talvez eu acho que o polo dinâmico do Brasil pudesse, independentemente de quem fosse presidente, o ideal seria que a gente tivesse um consenso pela simplificação e também pela descentralização. E como o governador Geraldo Alckmin sempre foi um homem grande proponente do tema da descentralização, da municipalização, eu fortemente espero que ele exerça uma influência positiva na equipe do Lula, caso eles sejam eleitos, no sentido de promover medidas de descentralização que fará bem para a educação, fará bem para a saúde, fará bem para a infraestrutura, porque, de fato, onde realmente as pessoas vivem e elas conseguem fazer controle democrático das ações, não é nem na cidade mais, é no próprio bairro, né? Você vê o bairro de Pinheiros hoje é um bairro rico de opiniões, onde toda a discussão, por exemplo, de adensamento e verticalização na cidade e papel do transporte público naquilo, e localização de comércio versus residência, tá borbulhante ali. Tem gente achando ótimo, tem gente achando péssimo, mas o fato é que a sociedade está se expressando com muita maturidade, e isso vem no Twitter, vem no Facebook, tem organizações de bairro, tem os comerciantes, tem as empresas de desenvolvimento imobiliário, enfim, toda a discussão de multiuso, comércio embaixo, residência em cima. Essa é uma discussão muito bacana, muito mais bacana do que as discussões de Brasília, distantes, se a lei YZ4, sabe, isso realmente o jovem, por que o jovem tem interesse nisso, né? Agora, outra coisa que eu acho que também o Brasil, por isso que é tão importante, e talvez isso até venha inevitavelmente pelas mídias mesmo, mas o Brasil precisa ser um polo dinâmico da economia digital. E nós temos por que conseguir fazer isto, as pessoas conseguem se educar para esse mundo independentemente, às vezes, até das mazelas do ensino público ou até do ensino privado, apesar de que tem coisas positivas acontecendo nessas frentes, as ETECs, e na área privada, coisas fabulosas como o INSPER, enfim, gerando, por assim dizer, mão de obra, o capital intelectual, pessoal, para podermos ser um país que tenha pujança nesse ambiente onde o software está comendo tudo, que é o que a gente diz, né? Mas veja lá o que os países bálticos fizeram em termos de criação de riqueza
só assumindo fortemente esta vocação, né? Eu acho que, enfim, de novo, mais simples, mais descentralizado e, na minha opinião, mais aberto. Um país mais aberto, mais permeável ao mundo. Isso tudo vai fazer bem para todo mundo, qualquer que seja a pauta, mais de esquerda ou mais de direita. Gustavo, há espaço, há essa avenida de fato, levando em consideração os criptoativos? Enfim, deixa eu ser cuidadoso aqui com criptoativos. Isso é um tema quase tão ameno quanto falar de bolsonarismo, né? Os seus entusiastas reagem muito mal quando você traz qualquer espécie de condicionante ou crítica ao assunto. Mas deixa eu dizer o seguinte, ontem mesmo num debate a história era explicando para uma pessoa de fora do Brasil o assunto, disse, olha, eu acho difícil que a regulação de criptoativos no Brasil avance muito, porque o Brasil tem um problema muito grande de economia informal. E eu acho muito difícil que a regulação financeira, em qualquer dos suas vertentes e agências, vá favorecer soluções que aumentem o anonimato no sistema financeiro. Então, e sobretudo depois que o Brasil experimentou esse sucesso grande com o Pix, não há que se falar em deficiência do ponto de vista da nosso sistema digital de pagamentos. Nem acho que vai ter muito espaço mais para cripto no mundo de pagamentos, nem mesmo para a moeda digital do Banco Central, que eu acho que já está no ar nas fórmulas aí que o Banco Central concebeu a partir da lei de 2013. Isso está funcionando muito bem. O Brasil está na fronteira desse assunto, considerando outros países. E o que fez o Brasil estar na fronteira do mundo digital, financeiro digital, não foi propriamente blockchain nem cripto, foi outra coisa. Foi a lei de 2013, foi trabalhar os aspectos regulatórios de novas possibilidades de tecnologia no sistema de pagamentos, e apartar o sistema de pagamentos do sistema bancário, e foi fazer, na verdade, Open Banking a partir de 2013 com outro nome. Essa linguagem, inclusive, foi descoberta depois. Talvez o nosso problema de excesso de concentração no sistema bancário tenha nos motivado a atuar nesse assunto mais cedo do que outros países, também incomodados com bancos que são muito grandes e muito, sei lá, opacos e que não tratam bem o cliente. Aqui a gente já está tratando disso há muito tempo. As autoridades de concorrência trabalham bem em linha com as autoridades monetárias e de regulação financeira, o que é muito bom. Não é propriamente do mundo cripto que a gente está vendo grandes novidades no Brasil. Sem prejuízo de que daqui para frente pode ser que sim, pode ser que venha alguma coisa muito interessante aí nesse panorama. Mas tem muita coisa acontecendo, muitos pratos no ar. Isso nos faz ficar otimista, né? Porque você está buscando temas para trabalhar, mas, enfim, aí vamos precisar formar mais engenheiros de software e menos advogados, essas coisas, esses problemas fáceis de resolver. O Gustavo, a gente construiu uma empresa que foi pioneira no mercado de securitização de créditos imobiliários. E lá atrás, em 2000, quando nós começamos a Rio Bravo, a gente enxergava o mercado imobiliário como o grande beneficiário de um processo virtuoso fiscal que fosse trazendo juros para baixo. Tudo isso aconteceu com muito mais volatilidade do que nós imaginávamos naquela hora, mas aconteceu e acho que nem vimos ainda o que haverá de vir em termos de volume, sofisticação, transformação desse mercado imobiliário em todas as frentes, residencial, comercial, logístico, pelo país inteiro. Agora, o contrato que se estabelece, que permite você pegar esses créditos imobiliários e transformar eles num ativo financeiro líquido, é o tal do CRI, que
tem jeito de ser algo que pudesse se beneficiar do que os tokens parecem oferecer como forma de picotar um ativo e distribuir ele de uma forma muito eficiente. Você acha que a gente vai ter um mercado de securitização onde blockchain, NFT vai ter um efeito revolucionário? Bom, tudo indica que sim, mas, e curiosamente, a dificuldade tem sido a de promover o diálogo entre o povo novo das NFTs e do mundo cripto, que conhece esses temas, com o povo da securitização, o povo que conhece a regulação. Veja, a securitização é um assunto que é conhecido há muitos anos, tem muita quilometragem nesse assunto. Ele não vai ser totalmente reinventado com as NFTs. Nós vamos ter aí alguma fórmula de fusão dessas duas sabedorias, nas quais provavelmente a sabedoria nova do mundo das NFTs terá que ser absorvida na sabedoria mainstream sobre securitização e regulação. Mencionei há pouco o assunto cripto e o assunto economia informal, know your client, essas coisas vão ter que se entender, assim como é o assunto das NFTs. Eu vejo também, às vezes, o contraste quando, às vezes, vem uma pessoa muito jovem explicar para mim o que é uma stablecoin. Sabe como é que é? Vem cá, eu e você, Paulo, a gente viveu anos e anos conhecendo e desbravando todos os truques do mundo em matéria de indexação, lastro, múltiplas moedas, spreads e tal, e de repente alguém vem te explicar, diz, não é nada disso, tem uma coisa chamada stablecoin, que aí resolve todos os problemas. Não é bem assim. É claro que é interessante que o mundo digital tenha criado um asset-backed security e que tenha refletido sobre o assunto. Mas é muito comum que, na inovação financeira, o que haja seja uma redescoberta de um assunto que já foi tratado em algum momento. São séculos de experiência financeira monetária, onde gente inteligente se debruçou sobre todo tipo de possibilidade que havia. A tecnologia abre campos novos, mas é preciso que a sabedoria nova dialogue com a velha. E aonde isso vai ocorrer de forma produtiva, eu creio, é na regulação, que é preciso que a regulação é onde vai haver a mediação entre o novo e o velho, e vai se criar, vão aparecer soluções. Nas NFTs especificamente, assunto que você levantou, a bola está com a CVM, que talvez tenha menos diálogo com as autoridades de concorrência do que o Banco Central. E esse diálogo foi muito importante para o Banco Central tomar decisões um pouquinho fora da caixa no assunto de pagamentos. A CVM está precisando de algum gás aí para avançar na fórmula de fazer a securitização, abraçar o mundo dos tokens e tudo mais. Está muito difícil, muito travada essa evolução, e ela vai ter que ser incremental, pouquinho a pouquinho. Nós que estamos no mundo da securitização, nós estamos ali ansiosos para ver as fórmulas que vão aparecer e prontos para tirar proveito delas. Paulo, então, pela conversa de vocês aqui, inovação e instituições, a gente tem uma espécie de conjunto de ingredientes para otimismo daqui para frente, é isso? Não, então, de novo, é uma forma menos idealizada, certo? Menos heróica e mais do clockwork, que se diz em inglês, né? Do funcionamento do relógio, das peças, das engrenagens, e tem aspectos assim regionais, às vezes não tão nacionais, aspectos temáticos menores, de urbanização, por exemplo, e, de novo, não tão continentais, não tão estratégicos, mas que têm efeitos importantes assim em termos de crescimento, desenvolvimento e criação de riqueza. Se o Brasil se dispuser a se manter como uma sociedade aberta e não
cair em tentações autoritárias que revertam todo esse processo de ganho, de debate político e de liberdades políticas, eu acho que a gente saberá vencer isso, evoluirá em sofisticação e permitirá que as instituições que estão nascendo de baixo para cima prosperem. É muito importante a gente não cair na tentação do heroísmo intervencionista de qual lado for, tá? Porque essas tentações surgem de todos os lados. Essas falas, elas não ninguém tem o monopólio dessa certeza de si próprio e sabe, da ideia de que uma intervenção vertical pudesse resolver tudo. Certamente não é isso do que o Brasil precisa. Eu só estava pensando uma outra coisa aqui também, antes nós estávamos conversando, né? Eu acho que não tem como a gente falar de nada hoje em dia sem falar da imensa lição que nós estamos aprendendo com relação ao tema Ucrânia, que tem assim uma infinitude de conversas possíveis nisso, né? A começar pela história da região, mas vamos ficar só no mais simples, que é o fato de que existe uma população que está resistindo de uma forma nunca esperada por todos nós, a um nível de violência e de agressão também quase que gratuita, e são pessoas que estão defendendo aquilo declaradamente até o fim das suas vidas. E um país, e até países na região que estão se articulando na mesma direção, e não é que a Ucrânia era um paraíso na Terra antes dessa invasão russa, ou antes até da invasão russa em 2014. A Ucrânia é um país que está passando por processos parecidíssimos com os nossos, alguns muito mais complexos. Não no campo da educação, mas no campo de instituições, dinâmica empresarial. Também é um país onde a agricultura e os recursos naturais fazem um papel central, mas é um país, sabe, com desafios imensos de maturidade política. Também era um país que sofreu com os efeitos de hiperacumulação de capital na mão de algumas personagens e nas suas relações viciadas com o Estado. Então, mas as pessoas estão defendendo esse país e certamente a Ucrânia vai sair disso muito mais forte, muito mais pujante, muito mais dinâmica, do que ela entrou nisso, mesmo com todos os prédios quebrados, todo o capital físico demolido e com as vidas perdidas. Então, se eles são capazes de fazer isso, a gente é capaz do quê? É isso que eu acho que é difícil de você não pensar até onde vai a nossa vontade de realmente construir alguma coisa. Tem muita gente com ideias ótimas, com energia, com coragem. A gente... É disso que se fará o nosso futuro. Eu vou aproveitar essa deixa para a gente encerrar essa conversa que foi excelente. Queria agradecer Gustavo Franco pela sua participação, Paulo Bilic pela sua participação. Chegamos então ao final do primeiro episódio da série Videocasts Rio Bravo. Nos nossos próximos encontros falaremos sobre educação, segurança pública, saúde, tecnologia e meio ambiente. Fique conosco e até a próxima.